Shalom, shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Vamos começar então. Você que vai orar? Pode orar. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos porque há uma suficiência em Cristo para nós. Então estamos descansados. Estamos felizes, ó Rei da Glória, pelo teu guardar, o teu agir. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, obrigada pelo teu recurso, obrigada porque tu és Deus que tem cuidado de nós ao nos revelar aquilo que tu queres que nós façamos. Tu queres que nós subamos, ó Deus, ao tempo eterno, àquilo que é o teu planejamento eterno para nós, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Pode ir? Uh, Amados, nós estamos falando a respeito de tempos e estações, os tempos eternos do Senhor, os propósitos eternos do Senhor, e temos falado, né, que o Senhor, ele passa os planos e propósitos deles, Shalom, pastora Margarida, no nosso espírito. Então, se nosso espírito estiver morto, não tem como viver os propósitos de Deus, porque o desconheceremos totalmente, né? Mas o Senhor, quando ele aviva o nosso espírito, ele tem aquele compromisso de falar para nós, filho, descubra qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade, porque assim você vai caminhar de maneira maravilhosa em minha vida, não é sempre suprido. Shalom, shalom, irmã Patrícia, pelo meu mover, o meu agir, o meu plano, e nós vamos caminhar mais na bondade de Deus do que na misericórdia de Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar do inverno e vamos fazer um fecho a respeito de tempos e estações. Tenho explicado, né, a cada ministração de uma estação, tenho procurado explicar para nós qual é o paralelo espiritual que tem em cada estação do ano. Sim, essas estações que temos normalmente no nosso tempo cronológico, verão, outono, inverno, primavera. Então, estamos explicando qual é o fundamento que o Senhor quer trazer para nós a respeito de aprendermos a ler de acordo com o céu. Não esse céu visível, mas de acordo com o reino de Deus, o reino dos céus, para que a nossa vida ela seja assim como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. É isso que Deus quer. Deus quer trazer para nós uma vida uma vida orgânica, uma vida sem aquele esforço, sem estarmos o tempo todo perguntando e gastando tempo com algumas coisas que Deus já tem ali trazido para nós, que se nós andarmos nela, estaremos sempre de acordo com aquilo que Deus fala lá em Jeremias 17. Nós não, eu vou até ler, não é para ficar mais fácil, para nós entendermos o que é que Deus tem trazido para nós de bênçãos, de manifestações de glória, quando nós entramos na presença de Deus e aprendemos a confiar no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, esse é a intenção de Deus para a sua igreja, porque se ele nos compara a árvores, e se ele mesmo é o ribeiro de águas para nós aprofundarmos as nossas raízes, então ele é responsável em manter as nossas folhas verdes. E no tempo da sequidão, no tempo de deserto, no tempo de coisas áridas, o Senhor manterá as nossas folhas verdes. Então, isso o Senhor quer trazer para nós. E para isso, se a árvore se adequa, né, ao tempo, à estação, a estar sujeita às modificações do tempo, o Senhor quer nos ensinar. Olha, vocês são como árvores na minha presença, e eu quero que vocês aprendam a ter raízes profundas na minha palavra, naquilo que eu tenho para vocês, para que vocês andem de maneira produtiva na terra, para que vocês andem no tempo da estação, que tem descanso, vocês tenham descanso, no tempo da estação, que vai cair as folhas, para que haja uma renovação. Eu quero que vocês andem neste lugar. Eu quero que vocês aprendam que quando vocês são semeados, quando eu permito que haja o tempo da semeadura, das chuvas fortes, então eu quero que vocês estejam nesse lugar.
para que vocês em todo o tempo estejam descansados da minha presença, na minha suficiência. E quando chegar o outono, essa suficiência se renova e eu faço de vocês cada vez mais frutíferos, cada vez mais prontos a manifestar a minha presença. Então vamos lá, inverno. Qual é o significado de inverno? Inverno é a época da reflexão e luz. Essa é a temporada onde o Senhor quer mergulhar o adversário, a atmosfera, né? Quer mergulhar a gente nas frustrações. Inverno fala de essência de melancolia, introspecção e sonolência. Quem quer sair da cama no inverno quando está aquele friozinho, não é? É lá que nós queremos ficar. Só que qual é o propósito para nós no inverno? Os dias são mais curtos, são frios, menor atividade. É tempo de estudo e reflexão. É tempo de mergulharmos na presença de Deus. Espiritualmente, tempo de preparo para entrarmos com forças renovadas na primavera, na semeadura, onde daqui a pouco as flores vão dando lugar aos frutos e assim começa uma nova etapa da vida da gente. Então, no inverno, é tempo sim de nós gastarmos tempo com o Senhor e nós planejarmos o que temos para a próxima estação, para o início do novo ano espiritual. Para isso serve o inverno. É tempo de nós tirarmos todas as folhagens, é tempo de nós permitirmos que Deus arranque a glória e a inglória. Só que essa vai ser uma estação inteira. Agora, no Yom Kippur, no som da trombeta, nós vamos tirar a glória e a inglória, mas é algo pontual. São 10 dias onde nós estamos nos apresentando no som do Senhor para falar, Senhor, pode levar, pode levar. Nós queremos entrar no nosso ano civil, vamos colocar assim, debaixo daquilo que o Senhor tem para nós, de uma expectativa de que tu venhas. Mas depois nós vamos passar 3 meses debaixo de uma renovação completa, onde tudo que não precisa deve morrer. Como eu disse, a glória e a inglória, 3 meses diante do Senhor. E um tempo em de planejarmos coisas novas, poderosas. Porque, Shalom, irmã Lediane, estaremos no tempo em que subiremos. É o tempo da águia do Senhor. É o tempo onde o inverno nos impele a subirmos acima das nuvens. Águia em pleno voo. Esse é o tempo do inverno, onde subiremos com o nosso Deus. E veja, o que é uma águia? A águia, ela olha para a terra, é o animal que tem a visão mais aguçada, ela vai olhar para o alvo e quando ela descer, ela será certeira no seu alvo. Então, essa é a manifestação de Deus no inverno. Ele quer que, como águias, nós venhamos a subir, conseguir fazer uma planificação, olhar para as coisas, termos uma visão bem precisa, é um tempo profético, é um tempo de precisão profética para vermos o que Deus está fazendo e olharmos e falar, não, o plano e o propósito de Deus para mim é esse aqui. E quando começar a primavera, nós vamos sair, vamos passar pela Páscoa. E aí é algo novo, totalmente novo, é um fortalecimento da pessoa do Cristo vivo em nós. Amém? Então vamos lá. Estávamos falando? O pastor vai falar um pouco. Pode falar, mãe. Irmão, se a gente pegar a linha de raciocínio de Deus para isso, o que eu acredito? Se você der uma pensada na tua vida, na maioria do tempo da sua vida, da minha vida, o que nós fizemos? Nós trabalhamos muito, nós nos esforçamos muito, nós nos entregamos muito e nós colhemos muito pouco. Então, na verdade, com esse tempo que a gente está de atendimento, acompanhamento de vidas mais de perto, a gente não tem pego ninguém. Fala assim, cara, é que eu nunca fui a fim de trabalhar, eu nunca me envolvi, eu sou meio ruim de serviço. Mas as pessoas não, elas têm uma história de muita labuta, de muita entrega, tanto na parte secular, em trabalho mesmo, para sustento aí, ou também dentro da obra de Deus. Só que o problema é que as festas vêm, e esse tempos e estações vêm, essa organização do céu vem, porque nós estamos sempre correndo atrás das coisas por ansiedade, por necessidade, por frustração, por medo, por opressão, por qualquer tipo de coisa, menos pelos propósitos eternos do céu e de Deus na nossa vida. Então, para mim, as festas, ela vem, uma das funções das festas e
e Deus organizar as estações, ele fala assim, cara, se organiza, faça, empreenda a sua força, mas dentro das temporadas certas e das manifestações liberadas para cada época, para que vocês não se frustrem. Porque hora de plantar, vocês querem colher. Hora de colher, vocês Sim. querem plantar. Hora de descansar, vocês querem trabalhar. Hora de trabalhar, vocês querem descansar. Por Sim. quê? Logicamente, o adversário conseguindo bagunçar o nosso calendário, nos levando para o calendário dele, nos levando porque ele também tem os tempos e as estações dele, Sim. ele estabelecendo a gente nisso, porque como nós já nascemos, né, com uma raiz contaminada ali em Adão e Eva, então ele tem muito acesso à nossa vida. Sim. E aí ele pode, logicamente, trazer as necessidades da vida, as marcas, as frustrações, os históricos que nós vamos passando, as maldições hereditárias. Ele tem muita coisa na mão para nos levar para um lugar de um ambiente que parece que nós estamos. Cara, mas eu estou me esforçando demais. Pastor, mas eu sempre me entreguei demais, mas você se entregou e eu me entreguei no lugar e na forma errada. Eu me desgastei durante anos e anos e anos na obra de Deus, achando que eu estava fazendo a obra de Deus, e nós não estávamos no sentido que nós estávamos fazendo ali algo que era exigido pela instituição, que era exigido pelo homem, que era exigido até pelo adversário. Ah, mas o adversário vai exigir o que dentro da obra de Deus? Ele vai exigir que você seja um escravo, porque quanto mais você entrega e menos você tem de resultado, a possibilidade de você se frustrar com Deus é muito maior. Então, o próprio adversário levando você a trabalhar, a servir, a fazer, a estar em todos os cultos, a ajudar, a limpar, a se movimentar, e de repente você se vê sempre na mesma situação, você fala: Deus é infiel, Deus é injusto, Deus não reconhece, Deus não. Então você vai se ferir com quem? Nós não vamos nos ferir com o adversário nesse sentido, dentro da obra de Deus. Nós estamos fazendo a obra e nós esperamos uma paga ou um reconhecimento da instituição, um reconhecimento da liderança e uma aprovação de Deus, porque afinal de contas nós estamos fazendo a obra. E Sim. se Deus é bom e justo, por que essa colheita não chega? Porque nós estamos com a nossa vida bagunçada. Nós estamos com a nossa vida fora da rota. Então nós fazemos e não temos nenhum tipo de resposta, porque justamente não temos organização, não sabemos o que tem que fazer, a hora que tem que fazer. Então eu creio assim que as festas e essa organização do céu para nossa vida é para nos desacelerar em algumas áreas, nos acelerar em Sim. outras áreas e colocar a nossa vida em ordem, Sim. mas de acordo com o céu, de acordo com aquilo que tem de revelação de Deus para a nossa vida através da palavra e daquilo que Deus deixou para nós através de Jesus Cristo. Ele está devolvendo o governo. Ó, Adão tinha uma linha de raciocínio, ele fazia assim, ele tinha que cultivar a terra, ele tinha que fazer, mas ele tinha exatamente uma linha de raciocínio estabelecida com a minha linha de raciocínio, não tinha contaminação. Vocês têm contaminação, se vocês se esforçarem, se entregarem, mas dentro do ambiente contaminado, vocês vão se machucar. Como tem um monte de gente, como tem a nossa vida, aí nos limpando e nos livrando de ferida, de machucadura, porque nós estamos demasiadamente cansados. E por que nós estamos cansados? Ah, pastor, porque cansa. Não, mas tem um cansaço que ele é justamente pela sobrecarga. É Sim. um cansaço que vem pela opressão. É um cansaço que vem porque nós somos sugados aonde era para a gente estar, de repente, guardando energia, nós estamos gastando energia. Chega na hora de gastar energia, nós não temos mais, porque virou uma bagunça a nossa vida. Então, nós estamos cansados, estamos Sim. sobrecarregados, estamos tristes, estamos fora aí da rota completamente. Então, eu entendo assim que, vai para que isso? Para que fazer essas festas? Para que ter a vida é a vida, janeiro é janeiro, vamos embora, vamos trabalhar, vamos fazer, acabou. Não, não vai dar certo isso. Nós já temos comprovadamente nas nossas vidas, pelo menos na maioria das vidas que a gente tem acompanhado, que não deu certo essa forma, vamos falar assim, desordenada de fazer as coisas. Então Deus quer colocar nossa vida em ordem para a gente poder fluir, para a gente poder plantar, para a gente poder colher, para a gente poder descansar, para a gente poder descansar em paz, Sim. porque às vezes o descanso você se sente indigno, você se Verdade. sente.
desapropriado, não, eu não posso descansar, porque eu vou ser punido se eu descansar. Aí eu não vou ter direito a tal coisa. E de repente tem uma temporada que Deus fala, descansa, que você adquire o direito. E aí você trabalha durante o descanso e você perde o direito. Então, justamente essa inversão que o diabo traz na nossa mente, que você tem uma cultura e eu tenho uma cultura de escravidão, não, se eu parar, não tem como. Se eu não fizer, mas o que é fazer de acordo com o céu? De repente, o fazer de acordo com o céu é descansar. É descansar naquilo que você produziu e na fidelidade de Deus que Ele vai nos prover. Quando saímos desse descanso, estamos pecando, porque nós não estamos crendo na fidelidade de Deus para nos prover, enquanto nós cremos nas manifestações liberadas do céu a nosso favor. Aleluia. Amém? Amém, amém. Então, amados, é exatamente isso que Deus quer. Ele quer trazer uma organização. Ah, pastora, mas a árvore, ela não dá em qualquer tempo. Se nós formos observar verdadeiramente o que é a natureza, então a árvore, se a gente olhando, então ela vai ter agora. Qual é a manifestação agora? Agora, aqui no nosso calendário da Terra, é primavera, aqui no hemisfério sul, primavera. Então, nós olhamos, as árvores estão floridas, e daqui a pouco elas vão ter o seu próprio crescimento, verão, outono e inverno. Então, o Senhor vai falar para nós, filha, a minha característica é o contrário daquilo que a terra tem para vocês. Então, eu tenho um tempo de florescimento, eu tenho um tempo de frutificação, eu tenho um tempo onde tudo começa a se ir, não é? Começa a cair todas as coisas, mas é um tempo de descanso, eu vou renovar você. Tem um tempo mais ainda profundo, onde tudo vai acabar e depois você virá com força. Então, olha como Deus é sábio. E Ele quer que nós aproveitemos essa ambiência da estação. O que a estação faz para mim? A estação, ela me dá um governo de acordo com aquilo que o céu preparou. Então, vai ficar mais fácil para mim. Bom, se estamos entrando na primavera, qual é a movimentação da primavera? Primavera é guerra, primavera é semeadura, primavera já no finalzinho, algumas plantações já começam a trazer a colheita. Essa é a primavera. E se eu estou no verão, como eu me preparo para o verão? Eu me preparo para o verão para trazer aquilo que foi semeado. Eu vou guardar a minha semeadura. E o último mês do verão se chama Elu. Eu sou dele, ele é meu. Por quê? Porque eu vou entrar no outono. Tempo de ser confrontado, tempo dos pecados serem subir. Veja, a primeira festa que temos, ou o primeiro mês que temos, Tisrei, que é o mês das três festas. Onde nós vamos gastar tempo ouvindo a voz de Deus, nos alinhamos com o Yom Kippur, que vai ser agora, no final dessa semana, e nós vamos conseguir esperar no Senhor. Então, Deus, ele tem uma lógica de acordo com o seu próprio reino. O adversário, ele vai querer embaralhar isso. E por conta de nós vermos as coisas, por exemplo, antigamente, a melancia dava só no final do ano. Quem lembra disso? Eu lembro, porque era época de Natal, não é? E havia aquela expectativa de criança que chegasse uva, melancia, coisas diferenciadas naquela época. Agora não. Como nós temos uma produção artificial, então temos melancia o mês inteiro, o ano inteiro. Só que o Senhor não quer que nós sejamos assim, fora do tempo do Senhor. Então, quando ele quer trazer uma produtividade perene para nós, como Jeremias em capítulo 17, não é artificial. Ela é de acordo com o ribeiro das águas, o qual nós afundamos a nossa raiz. Então, o Senhor, ele vai trazer para nós o que o reino dos céus espera de nós. A árvore não faz força para dar o seu fruto. Por quê? Porque ela tem uma seiva que corre dentro dela e aí traz o amadurecimento necessário. O que temos visto a igreja se esforçando para dar fruto. E o Senhor está falando, filha, a jabuticabeira ou qualquer outra árvore não vai fazer força para dar o seu fruto. A função dela é ter as raízes bem profundas junto ao ribeiro das águas. Esse é o nosso esforço. E nós estamos nos esforçando muitas vezes no lugar errado. Então, Deus, ele quer trazer um descanso perfeito para nós. Entramos no Senhor do sábado, que é o Cristo vivo. Só que a cada manifestação de um tempo bem marcado pelo Senhor, haverá uma característica de Jesus que vai estar em evidência. E é nessa característica que nós entramos. Então, colocando aí
a parte das estações, entramos agora nos meses. Qual é o mês de inverno? Qual estamos falando agora? Estamos falando de. Pode falar. Pastora, falando da melancia o ano inteiro, aonde que nós somos pegos aí no engano? Porque ter melancia o ano inteiro parece bom. Como a gente ficava um ano esperando para ter aquela fruta, agora é fantástico ter o dia que você quiser, você vai no mercado e compra. Só que, na verdade, o que acontece? Nós estamos ofendendo o ciclo natural de alguma coisa. E isso, diante daquilo que Deus projetou para o homem, isso nunca jamais vai dar certo. Porque não tem como a gente mexer naquilo que Deus estabeleceu, um funcionamento, e aí isso daí Deus vai assinar embaixo. Então, aparentemente, você pensar, no dia que você quiser, você vai no mercado e tem a melancia, excelente. Os homens conseguiram desenvolver um projeto onde agora eles conseguem tirar melancia todos os dias. Só que é um projeto justamente disso, um projeto humano, que ele fere a natureza, ele tira o orgânico, ele tira a temporada, e aí o fruto vem com menos doce, ele vem muito mais artificial, ele vem, apodrece mais rápido, ele tem um monte de coisa diferente do fruto da época. Esses dias a gente estava conversando com os irmãos que trabalham com isso, eles falaram assim, agora está chegando a época das melhores frutas, porque agora, de verdade, é a temporada. Então, o abacaxi vai ser melhor, a melancia vai ser melhor, porque agora é a hora deles. Então, na verdade, isso nos ilude e nos engana demais. Amém? Amados, o que nós estamos vendo aqui? A palavra de Deus no livro de Jeremias, ela não está falando que em todo tempo vai dar o fruto, mas quando chega a ocasião do fruto, se tiver uma sequidão, vai conseguir dar fruto. Então, Deus não é Deus de escravos, amigos. Deus é Deus de filhos descansados. Uma vez eu falei com o apóstolo, estou passando por isso, isso e isso. Ele falou, irmã, se nós cumprirmos as estações do ano de acordo com aquilo que Deus está esperando, nós teremos o descanso no tempo certo. Mas se nós invertermos tudo, chega na hora de ter o descanso, nós estamos sobrecarregados, porque não frutificamos da maneira que Deus escreveu para nós, que Deus alinhou para nós. Então, depois disso, eu e meu esposo começamos a entrar, procurar pedir para o Senhor. Então, o que é esse entrar nas festas? Entenda bem. Cada tempo o Senhor tem uma manifestação de Cristo, agora nos meses. Vamos colocar nos meses. Então, o que ele fez para mim lá no comecinho do ano religioso? Ele me deu o cordeiro. Então, isso já deve ser suficiente para mim. Aí ele me ensina a me desvencilhar daquilo que seria uma prática da minha carne. Então, o fermento, aprenda a mortificar o fermento, que é a sua carne. Aí ele me dá a palavra, que é para me dar como eu ando de acordo com o reino dos céus. Ele deu a palavra lá em Pentecostes, Moisés, e deu a palavra lá em Pentecostes, lá quando o Espírito desceu. Depois ele veio e fala para mim: você observa o meu tempo agora? Então, qual é o nosso tempo agora? Falamos ontem do outono. Não é onde o Senhor estava estabelecendo as festas e cada mês bem marcado com a sua característica. Aí ele fala a proximidade do inverno. Então nós saímos agora, vamos entrar em Tevete, janeiro, fevereiro. Quem está atuando ainda? Está atuando Cronos, aquele que vem para roubar o tempo. Observa que dentro do calendário do calendário normal, o que é janeiro? O nome Janeiro vem de Jano, um deus que ele tinha duas faces, uma para o passado e uma para o futuro. Então, onde está o presente? Deus, ele falou que ele é o Deus da eternidade, eu sou o Pai da eternidade. E o que é a eternidade? É um eterno presente. Por isso Deus ele fala de eternidade passada, de eternidade futura, os quais, né, tempos nós podemos aplicar o Cristo vivo, porque ele já foi morto lá na fundação do mundo. Então, nós podemos acelerar o processo para frente e falar: Senhor, me dá as realidades do céu agora. Aquilo que o Senhor preparou para mim, ou podemos entrar no nosso passado e santificar o nosso passado naquilo que fizemos de errado. Só que esse Jano, o que ele vai fazer? Ou nós ficamos presos no passado da melancolia, na frustração, ou no coração ensoberbecido pelas nossas conquistas, e ficamos presos, verdadeiramente presos naquele lugar. Olhamos para trás. E quem olha para trás não avança. Ou colocamos o nosso coração naquilo que pode acontecer amanhã. Andamos ansiosos, ou na depressão, no fracasso, ou na ansiedade. Então, o Senhor ele vai falar para nós, filha, aprenda a plantar no teu presente. Aprenda a ficar no presente.
resolva, pacifica o seu passado. O que é pacificar o passado? É levar o príncipe da paz para lá. Ai, pastor, sabe o que é meu marido? Ai, sabe o que é minha esposa? Sabe o que é meu financeiro, meu ministério, as relações de amizade? Está acontecendo tanta coisa e eu não tenho paz, não tenho paz comigo mesmo. Leva Jesus para você. No passado, pegue a mão do Senhor Jesus, o Deus da eternidade, leve no passado e fala, Senhor, o Senhor vai funcionar no meu passado. Aí nós rompemos com o Jano, rompemos com o devorador do nosso tempo, da nossa alma. Aqui uma das características dele, veja lá, o confronto, Cronos, Moloque, Jano, não é? Ele é um sugador de tempo, ele é um devorador de filhos. Por quê? Porque ele está ocupado com aquilo que é a obra das mãos dele. Fala, não, isso aqui não está bom, eu vou ter que acabar com isso. Porque não é a obra das mãos do Senhor, é uma competição conosco mesmo, é algo tão terrível que esse Crono traz. E ele levanta lá os altos escalões da maldade, como esse Cronos, esse Jano, o Moloque, não é? Que faz sacrifício de filhos. Aí através de abortos ministeriais, através de relacionamentos quebrados. Aí o que ele vai fazendo? Ele vai se alimentando disso aí tudo, ele vai devorando a nossa produção. Por quê? Porque acabamos de sair do outono, acabamos de sair das festas, estamos pacificados com o nosso Deus. Ele fala, você tem coisas ainda para resolver. Eu vou roubar a sua identidade de filho, eu vou roubar essa paternidade que foi estabelecida em você, através do seu posicionamento em Deus. Então, ele é um roubador do nosso tempo. Então, às vezes, nós estamos tudo tranquilos, mas aí chega, Cronos bate na nossa porta e nós vamos entregando tudo para ele. Por quê? Lembra dos midianitas, que eram roubadores de colheita? Essa é a manifestação desse tipo de espírito. E aí nós vamos entrando depois, no mesmo Tevete, tem uma outra regência já para o finalzinho do mês, chama Febros. E o que ele faz? Então, nós temos Capricórnio, que é o roubador de tempo, e nós temos o Aquário, que é o disseminador de uma mentalidade mundana. Aquários, ele alimenta todos os outros tipos de governo. Ele chega lá porque ele é uma potestade, ele é um trono, vamos colocar assim, né? Do ar, então ele vai trabalhar no sistema de pensamento nosso. Onde acontecem as festas de carnaval? Nessa época. Onde o adversário ele lança a carnalidade para nós perdermos a produtividade do ano? É nessa época. Então, se nós ficarmos alinhados com aquilo que Deus está falando para nós, nós vamos nos proteger do tempo eterno do Senhor, para não entrarmos debaixo dessas manifestações. Então, aí nós vamos ver o que o Senhor preparou para nós. Ele preparou para nós uma tribo chamada Dan. Sabe o que quer dizer Dan? Juiz. É como é que fala? A insígnia, né? Ou o estandarte deles é uma balança. Então, essa balança, Deus está falando, aprenda a discernir. Agora, o discernimento é interno, não é o adversário nos julgando, como falamos lá no mês, na estação passada. Não, agora somos nós que vamos discernir. Observe que aqui é o tempo de Raquel entregando a sua concubina para Jacó para ter um filho. Aí ela fala assim: Deus julgou a minha causa. E o discernimento dela estava errado. Ela estava achando que Deus havia feito justiça sobre a vida dela. Só que, na verdade, ela fala, porque eu estava desprezada, eu não tinha filhos, então eu peguei a minha filha, tudo, a minha serva, Bila, e entreguei para o meu marido. Então, tudo obra da mão humana. E o discernimento dela foi o quê? Foi prejudicado. E ela falou, Deus é meu juiz. E Deus não tem nada a ver com isso. Então, aqui eu coloquei, será que Deus é juiz verdadeiramente de nós? Ou nós estamos com o discernimento errado, fazendo o jeitinho nosso de resolvermos circunstâncias e situações e depois tributamos isso a Deus? Deus não está nisso. No caso de Raquel, não, Deus não estava, porque elas estavam em competição. Elas não conseguiam subir para o propósito de Deus. Estou gerando nessa família de 4 mulheres os príncipes que governarão Israel. Não tem nada a ver com a luta particular de vocês. Se vocês subirem para cá, vocês vão entender o meu propósito eterno. Mas enquanto vocês estão no egoísmo, enquanto vocês estão na mentalidade mundana, vocês não conseguem discernir nada. Então, é a manifestação do confronto que temos agora nesse mês Tevete. E Tevete quer dizer mergulhar. Ei, em quem estamos mergulhados?
Raquel estava mergulhada no seu próprio umbigo. Raquel estava mergulhada na sua competição com Lia. Raquel queria ser amada no mesmo modelo que Lia havia estabelecido para ser amada. Lia estabeleceu um modelo de conforme ela foi dando filho, a produtividade dela garantiria o amor de Jacó. E Raquel já era amada. Ela não precisava dar um filhinho para Jacó. Ela já tinha o amor de Jacó. Mas a competição, a comparação, fez com que ela fizesse um discernimento totalmente errado. Deus julgou a minha causa. O pastor vai falar. E olha o perigo da gente se ferir com Deus nessa linha de raciocínio. O que acontecia com essas mulheres? Elas geravam e esperavam uma aprovação, buscavam um ambiente de afirmação, de cura para as carências delas. E se elas fizeram essa leitura, né? Se elas ficassem sabendo dessa leitura, que esses filhos, Deus estava trazendo esses filhos ali e que iria ser os príncipes, elas poderiam se sentir totalmente usadas. Então, assim, eu sirvo para gerar algo para Deus, mas eu mesmo não sou consolada ou aprovada ou amada. E é o jeito que você pode estar hoje, eu posso estar hoje em muitas áreas, porque nós achamos Deus injusto. Deus está usando a minha vida, eu sirvo para pregar, eu sirvo para orar, eu sirvo para isso, eu sirvo para cuidar da igreja, eu sirvo para abrir, para fechar, para fazer o louvor, mas o que eu preciso mesmo, Ele não me dá. O que eu quero mesmo, Ele não me libera. Porque nós estamos num ambiente de engano, ou nós já temos o que nós estamos atrás, como a pastora está falando que Raquel já tinha, o amor, ou nós estamos fazendo isso na força do nosso braço e Deus está realmente liberando algo através das nossas vidas porque tem compromisso com o ouvinte, com as coisas, mas nós não estamos conseguindo acessar isso porque nós estamos fora do tempo e da estação. Nós estamos fora do tempo. Raquel e Lia, elas estavam desencaixadas daquilo que Deus estava fazendo. Elas não entendiam, elas não faziam uma leitura espiritual no negócio, elas só faziam uma leitura terrena. Então, nós podemos estar demasiadamente feridos ou ficarmos demasiadamente feridos se nós andarmos fora daquilo que Deus está operando. Sim. Porque justamente nós estaremos gerando como expectativa que aquilo está sendo gerado e que agora, então, como eu consigo trazer esse filho, agora então deu tudo certo. E agora eu vou ser amada, agora eu vou ser aprovada. E aí, para piorar a situação, Deus vai usar esse filho e para mim não sobrou nada. Então eu sou só uma barriga de aluguel de Deus. E olha onde nós podemos nos frustrar. Meu Deus. Olha onde pode ter uma machucadura na tua vida profunda com Deus, com a obra de Deus, com tudo, porque você fala assim, então eu sou só um instrumento usável e descartável para que Deus cumpra os seus propósitos na terra, mas para mim mesmo nunca sobra nada. Não é que não sobra nada, é porque nós não estamos encaixados naquilo que Deus tem. Na verdade, para ser, você tem muita parte nisso. Mas como nós não fazemos a leitura correta, geramos, tem utilidade, vai funcionar, tem governo, porque era príncipe, está no propósito de Deus, mas nós não acessamos por nós estarmos perdidos nos tempos e nas estações. Em nossas próprias carências e cobiças, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos alinhe ao propósito eterno, porque é privilégio servir a Deus. Deus nos escolheu para morar no céu e falou: olha, enquanto vocês estarão na terra, eu vou contar com vocês. Olha o privilégio, não é? Ele leva a gente para o céu e fala: agora eu tenho um plano, um propósito, eu vou fazer você útil. Você não vai ser uma filha de Tabeal, ou seja, filha da inutilidade, filho da inutilidade. Eu vou colocar a minha glória, eu vou gerar sementes dentro de você. E nós achamos tudo isso como algo de pouca coisa, não tem muito valor, porque Deus quer só me usar, então tá bom, usa aí meus dons. Não, Deus está falando, eu amo você a ponto de confiar uma obra nas tuas mãos. Amém? Aí depois, Shevat. Depois nós vamos falar da parte de mergulhar, que coisa intensa que é para cada mês desse do inverno. Porque inverno, se é o Deus de introspecção, é um momento, né? A temporada de subirmos, aí Deus vem com os verbos tão fortes, né? Os nomes dos meses são nomes fortes, de atitudes muito fortes, né? Então nós vemos aqui Tevet, mergulhar, afundar,
Aí nós vemos shevat, bater, golpear, e nós vemos adar, força. Aí eu falo, Senhor, mas é o tempo de eu ficar na introspecção ou é o tempo disso daqui tudo? Mas é algo, amados, dentro daquilo que Deus quer criar dentro de nós. Nós mergulhamos no amor dele. Nós passamos nesse esconderijo que é alto, mergulhados nesse esconderijo. Nós vamos passar nesse lugar onde as chuvas vão molhar a nossa terra, porque daqui a pouco a semeadura virá. Então a chuva vai ser profunda, vai molhar muito bem aquela terra para receber a semeadura, para raízes serem profundas. E depois ainda, ele vai falar: se você se alegra com o meu processo na sua vida, a alegria do Senhor vai ser sua força. Então Deus, ele é perfeito em cada um dos seus desígnios e propósitos, com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória. Mas os nossos caminhos, às vezes, estão tão confusos, tão pedregosos, tão cheios de altos e baixos. Mas a palavra de Deus diz que ele vai aplanar, né, aqueles caminhos que estão. Ele vai fazer subir os vales, vai descer os montes, ele vai colocar por retilíneo os caminhos tortuosos, e ele vai tirar todas as pedras. Mas para isso nós precisamos entender que a inteligência de Deus é melhor que a nossa. Nós vamos ter que ir deixando. Deixa. Nós vamos ter que confiar no Senhor. Nós vamos ter que nos deleitar no Senhor. Vamos ter que entregar e depois descansar. Esse é o propósito eterno de Deus para nós. Ele governar a nossa vida à maneira dele. O problema é que nós queremos estabelecer governo sem o rei dos reis. Perdão. Nós queremos estabelecer domínio sem o Senhor dos senhores. E ele está falando, filha, eu sou Senhor. E eu estabeleci você por senhorio. Eu estabeleci você por rainha na terra para governar. Só que você tem alguém que é maior que você mesma. Eu sou o rei com R maiúsculo, Senhor com S maiúsculo. Então venha para mim, venha para o meu descanso. Eu tenho uma mentalidade nova para você. Não é? Então o mundo tem uma mente. Como o adversário é muito imitador, veja lá, se nós pegarmos e estudarmos a nova era, nós vamos ver que, e alguns outros fundamentos, nós vamos ver que o adversário, ele chama a mentalidade dessa modernidade, entre aspas, porque é algo antigo, eles chamam de mente crística. E aí você pega crística, você leva, é Cristo. E na verdade não é. Então o adversário, ele quer colocar uma falsidade no nosso meio, para nós irmos atrás das coisas dessa terra. Parece, mas não é. Então o Senhor está nos chamando, olha, a mentalidade de Cristo é aquela que crucifica a Cristo. É aquela que Cristo vai lá do inferno, volta e traz cativo o cativeiro. Essa é a mentalidade do Cristo vivo. E se nós nos mantivermos numa mentalidade de um Deus que é bom, a mentalidade crística, que nós não precisamos ir para a cruz, nós caímos naquilo que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Quando nós tiramos a cruz da pregação, da revelação do que verdadeiramente é a igreja, Jesus vai falar para nós como igreja: para trás de mim, Satanás, porque você cogita coisa dos homens e não de Deus. Porque foi o que Pedro manifestou ali diante do Senhor. Ele teve a revelação que Jesus era o Cristo, enviado do Deus vivo, a manifestação do Deus vivo na terra, aí depois ele pega e coloca Cristo para apartar da cruz. Cristo, entendendo o perigo da sua doutrina, fala para Pedro: aparta-te de mim, para trás de mim, porque a cruz é a instrumentalidade que eu vou executar o poder da vida sobre a morte. É ali que eu vou ter vitória. Então, para trás de mim. Então, observe que em todos esses elementos que estamos pregando, há uma nuance da cruz de Cristo. Há um chamado para o senhorio do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado, do Cristo que foi levado para o céu, e depois ele derramou do seu Espírito e está trazendo agora a realidade das coisas que eram só sombras no Velho Testamento. Por isso não entramos em filosofias, não entramos em rituais, não entramos em, agora é outono, então vou plantar isso, vou plantar aquilo, vou fazer aquilo outro, eu vou entrar numa festividade de, como que eu posso dizer, de ofertas, não é? Às vezes vemos pessoas perguntando o valor da oferta, mas não sabe o sentido da oferta. Ei, Deus não vai se deixar comprar pelo nosso dinheiro, lá o céu é de ouro. As portas do Senhor são de pérola.
Deus não está impressionado com a nossa quantidade de dinheiro. Aí eu vou oferecer bastante dinheiro nas festas e Deus vai falar: o que eu vou fazer com o seu dinheiro? Eu quero que você apresente um coração disposto, humilde, contrito, um coração que me queira. Depois você sela a sua oferta. Não é o contrário, eu vou dar a oferta. E aí Deus me abençoa. Não, Deus já nos abençoou pelo sacrifício da cruz. Ele já nos abençoou. Bendito seja o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais. Ele já abençoou. Agora nós vamos até Cristo, tomamos posse e falamos para Deus: muito obrigado, aqui está o selo. Aí você vai apresentar sua semente financeira para o Senhor. Deus não quer o seu dinheiro. Nosso dinheiro não vai comprar Deus, mas o nosso dinheiro, vamos colocar assim, é uma semente de gratidão no altar. É um memorial diante do Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Teve gente que falou assim, ó, estou fazendo isso e é um sacrifício para mim tirar esse valor. Era um valor, vamos colocar assim, um valor simples, mas a pessoa colocou crendo a moeda da viúva rica, da viúva pobre, apresentando lá diante do Senhor: eu só tenho isso, mas a oferta foi considerada como a maior, porque havia um coração. E às vezes nós queremos entrar: então, eu não tenho tal valor para dar, mas quem te pediu o valor? Nós estamos pedindo corações, estamos pedindo semente, não confunda. Em nome de Jesus, porque não queremos transformar tempos e estações em rituais. Não queremos transformar tempos e estações naquilo que as pessoas se apegam como se fosse entrar no céu, porque eu sigo o tempo e a estação. Jogue isso fora, isso é religião. Nós entendemos que tempos e estações é um facilitador de governo, é um iluminador daquilo que Cristo veio fazer para nós, e nós entramos nesses lugares de descanso, onde conforme Cristo vai se movimentando, a estação, mês a mês, eu me movimento junto, e haverá uma proteção, já uma orientação para mim, e eu não vou ficar tão perdido contra aquilo que eu estou enfrentando. Eu vou ter um pouco mais noção de que tipo de arma o adversário está usando contra mim, e eu vou levantar o escudo da fé. Veja que cada uma dessas gestações dessas mulheres, havia uma circunstância nas quais elas se manifestavam nas suas bocas. E é exatamente isso. Conforme os 11 filhos ali, 12 filhos delas foram gerados, depois José, né, fica à parte, ele libera Efraim, Manassés. Cada uma dessas gestações tem uma ambiência, tem uma manifestação daquilo que é humano, que quer contaminar aquilo que é espiritual. Mas Deus, ele levanta depois Moisés e o próprio Jacó para liberar bênçãos ou maldições sobre aqueles que têm uma atmosfera para trazer para a igreja do Cristo vivo. Só que se nós chegarmos no ritual e ficarmos pegando, eu vou guardar essas apostilas, porque o mês que vem eu vou fazer igualzinho. Não, o mês que vem as águas já passaram. O Senhor vai trazer revelações novas. Essa Lia aqui vai mudar de entendimento no teu coração, no meu coração. As coisas vão ficar mais vivas, mais claras, porque o Senhor, ele vai trazer coisas diferentes para nós, ainda que o princípio seja o mesmo, ainda que o esqueleto de tudo, a orientação de Deus, o fundamento de Deus não vai mudar, mas a circunstância é outra. Observe que aquelas mulheres tiveram, todas juntas, 12 filhos. Não é? E cada um deles tinha uma circunstância diferente para Deus trazer um ambiente para nós observarmos e falar: filha, não entre nisso. Eis um filho, Lia falando, eis um filho. E aí, o que eu vou receber disso? Senhor, onde eu estou querendo mostrar algo para as pessoas? Aí, conforme vai passando cada filho, o Senhor vai dando uma manifestação diferente para elas. E é isso que nós podemos aprender. Agora, dentro daquilo também que é o confronto de cada mês, nós também entenderemos qual é a arma que Satanás luta com você. Por exemplo, no mês de Shevat, que é fevereiro, ele vai lutar com orgulho. Mas qual tipo de orgulho? Você sabe? Não, eu não sei. Mas qual, às vezes, um fundamento que ele vai usar demais? Autojustiça. Mas será sempre todo fevereiro que chegar vai ser autojustiça, que é uma manifestação de orgulho? Ou pode ser uma arrogância, uma soberba, uma carência do nosso coração, que se transformou numa bela de uma arma de defesa. Não, ninguém entra dentro de mim. Eu estou aqui, eu sou a minha própria defensora. E Deus vai precisar falar para nós: deixa eu te defender.
São manifestações de um mesmo orgulho. Ei, mas conforme nós vamos crescendo na santidade de Deus, o rosto dele sendo colocado sobre o nosso rosto, ele vai mostrando onde há aqueles pontos nos quais ele quer trabalhar. O fundamento é o orgulho, mas a manifestação do orgulho pode ser totalmente diferente. O fundamento pode ser aquela rejeição, mas a forma de tratar a rejeição vai ser diferente, porque cada um de nós que aqui estamos seremos tocados de uma maneira para com o Senhor nosso Deus. Às vezes, num primeiro momento, o Senhor vai tratar em você a parte da comparação que te leva a competir. É uma forma de orgulho. Então, cada um de nós teremos uma nuance dessas manifestações. Por isso, não podemos colocar numa caixa e transformarmos essas coisas em rituais e ficarmos seguros no ritual. Ah, então, eu vou preparar a mesa dessa maneira, vou pendurar o mezuzá, vou usar o candelabro do Senhor e tudo vai dar certo. Deus vai falar para você, isso não funciona. Não estou apegado em objetos, estou apegado ao teu coração, renovado em mim, a minha palavra, que é viva dentro de você. É disso que Deus está falando. E aí nós ficamos presos nos rituais e culpamos aqueles que estão pregando tempos e estações. Porque às vezes muitos pregaram o ritual, e não a essência. Pregaram o objeto e não a vida. E o Senhor está te chamando para viver dentro daquilo que Ele preparou para nós a cada dia. Amém? No Velho Testamento, sim. O Velho Testamento, ele não é para ser descartado. Paulo fala que toda a escritura é apta para discernir, para corrigir, para arguir, para trazer os propósitos de Deus. Toda a escritura. E aí nós vivemos no alto da nossa arrogância e achamos que não precisamos. Tem o pessoal da Cabala que pensa que o Novo Testamento não é necessário. Então queima-se o Novo Testamento. Tira Jesus do centro. E tem, às vezes, as nossas vidas que estamos dentro da casa do Senhor, quando Deus fala que toda a escritura, e Ele está falando da nova e da velha, ou da antiga aliança, para que nós usemos e saibamos governar, e nós excluímos ou um ou outro. Ambos estão enganados. Tirando a centralidade da palavra. Tua palavra é exaltada acima de todas as coisas, eternamente. Tua palavra é o teu nome. Salmos diz isto. Aqui, vamos prosseguir. Adar, março, abril. Aí que nós vamos lá. Deriva da palavra cadiana, força, nós já falamos. Então, o que vai acontecer conosco? Aqui já vemos também Leviatã e Áries. Áries já vai, é o último mês, não é? Mês de Adar, março, abril. Abril já vai entrar com a manifestação do cordeiro, e aí o adversário vem com o carneiro. Nós estaremos em guerra. Guerra do quê? Guerra de sementes. Um carneiro parece com um cordeiro. O carneiro é o cordeirinho maduro. E Deus está falando, eu não quero essa maturidade para você, porque ela vai te trazer guerra. Ela vai trazer pânico, medo, pavor. Então, saia desses lugares. Então, eu tenho o meu cordeiro que é manso e humilde de coração. Vem aqui com ele. Então, são essas manifestações que Deus quer trazer para nós. Tudo meticulosamente. Articulado pela mente do nosso Deus, o Criador. Mas nós preferimos, às vezes, ficar nesses lugares. E eu não estou falando para você sair correndo, estabelecer tempos e estações em igrejas, na sua casa, nada disso. Eu estou falando, exponha-se às realidades eternas do Senhor. Deixe elas entrarem profundamente no seu coração. E depois disso, você se mova. A palavra de Deus fala assim, que tem coisas que nós fazemos, palavras assim, muito firmes, de afirmações muito firmes, mas às vezes nem entendemos o que estamos falando. Aí você vai chegar na sua casa correndo, então, agora é Yom Kippur, é tabernáculos, tal. Aí a sua família vai olhar para você e você não sabe como explicar isso. Você não tem a essência disso. Jesus não se transformou no glorioso Deus que tabernaculou entre os homens, dentro do teu coração. Então, isso vai ser vazio. Então, digira primeiro essas realidades. Esteja na presença de Deus primeiro. Deixe Ele manifestar essa glória primeiro. Aí depois você vai conquistando. Primeiro, somos nós mesmos. E depois nós vamos fluindo naquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Veja que a tribo, no tempo de março, abril, Naftali, luta, guerras pessoais e particulares e egoístas que se levantarão e poderemos nos perder dos propósitos por conta de uma vida egocêntrica. Mas se nós nos entregarmos, a luta será vencida pelo Pai, dentro da força do seu Espírito que coloca a sua luz no cordeiro. Olha que coisa tremenda.
Então, isso são para nós as movimentações de tempos e estações. Andarmos no propósito eterno de Deus. Pedirmos para Deus dia após dia, Senhor, eu não entendi direito o que são essas manifestações dos tempos e estações. Ou eu entendi, eu vou entrar nisso. Mas entre com sabedoria. Entre com a graça de Deus, não com imposições, não fazer as pessoas goela abaixo. Agora vou preparar uma mesa, senta aqui, marido. Não, amados, não faça isso. Às vezes você vai ter que comer o seu Yom Kippur, a sua festa, e depois que passar o tempo de arrependimento, o Senhor falar, inocente, vai em paz, não é? Tua fé te salvou. Você vai fazer a sua mente de celebração sozinho. Você e Deus. Mas ele estará lá. Ah, é que meu marido não quer. Tenha misericórdia. Daqui a pouco ele vai querer. Amém? Daqui a pouco ele chega. Tenha paciência, tenha sabedoria, tenha amor. Às vezes na igreja, porque o meu pastor, ele não quer. Tenha misericórdia. Manifeste o reino só. Olha, para mim está sendo bom, sabe? Se alguém te perguntar, fale, está sendo muito bom. Eu entrei assim num lugar de um descanso. Deus operou em mim um descanso. Eu estou tão pacificada. Eu entendi o que é o Yom Kippur, sabe, pastor? Parece assim que veio um lavar de pés, as minhas sujeiras, aquilo que estava em mim, que queria se apegar no meu pé, parece que lavou tudo. Parece que eu estou com uma força nova para entrar nesse novo ciclo que o Senhor está apresentando para mim. Parece que eu estou pronta. Se Jesus viesse agora, eu tinha essa certeza que eu vou subir, não porque eu tenho essa fé de que eu estou salva, mas porque eu sei que eu estou cumprindo aquilo que Ele me chamou para cumprir, uma vida santa, uma vida em paz, uma vida descansada. O Senhor me domina, eu não tenho falta de nada. Isso é festa. Isso são as festas que nós, como ministério, estamos propondo para você, para a sua casa. Um tempo mais profundo no Senhor, o nosso Deus, na suficiência de Cristo. Não é um Cristo apartado. Aí agora eu descobri um caminho de fazer Deus me abençoar. E Deus vai falar, não, filho, o caminho para eu te abençoar eu já te dei ao meu filho. Não vou te dar outro caminho, mas aplique o meu filho conforme ele for se manifestando. Amém? Então, aqui eu fiz um resumo do inverno. Aqui está escrito assim, nesse lugar de introspecção, gaste tempo. Amém? Nesse lugar de introspecção, nos lugares altos, com meu Deus, eu entendo que a suficiência de Cristo me tomou, eu sou dele, e não tenho falta de nada. Sei que venço as forças dos devoradores de tempo, do orgulho e das lutas sem propósito. Essa é a manifestação de Deus no inverno. Ele está comigo. Ele esteve comigo ali no outono e se manifestou de uma maneira tão positiva, tão tremenda. Eu entrei na identidade e na paternidade do meu Deus quando estava terminando o outono. Eu percebi que Zeus veio contra mim com uma paternidade falsa. Eu percebi que a manifestação aí desse papai de alguma coisa que vem também não conseguiu tirar a minha identidade de filho. Eu me manifesto como filho, então estou pacificada no meu Deus. Então eu não serei roubada no tempo. Eu estarei bem naquilo que o adversário quer se apresentar para mim como orgulho. Eu estarei bem quando eu tiver que pelejar contra o adversário. Eu estarei bem, porque eu sei em que eu tenho crido e que Ele é fiel e Ele me guardará até o dia da sua vinda, a vinda do meu Cristo. É isso que Deus está falando das estações. Um lugar onde cada tempo bem marcado tem um propósito de modificação do nosso coração e nos parecermos mais com Cristo. Então, o resumo de tempos e estações é esse aqui, ó. Quando eu entro no reino de Deus, meu tempo é remido por ele. Se eu reconheço isso, Deus vai pagar. Ei, ele vai pagar com o sangue de Jesus Cristo o tempo que foi roubado. Lembra? Joel capítulo 2, 25. Eu vou restituir os anos consumidos pelos gafanhotos. Eu vou pagar o tempo. Eu vou restituir. A minha vida e a vida do meu esposo teve uma restituição de tempo, porquanto jogamos fora os propósitos eternos do Senhor de maneira muito irresponsável. Mas Deus falou para nós, eu vou remir o tempo. E o que estamos fazendo hoje foi remido pelo Senhor, porque de alguma maneira ele alcançou o lugar de humildade no nosso coração e ele veio por pura misericórdia, graça e favor. Eu vou ajudar vocês a entrar no meu propósito eterno. O meu plano para vocês não mudou. Venham e utilizem o passado de vocês para a minha glória. Pacifiquem o passado de vocês, cheios de perturbações, cheios de dores. Pacifiquem.
e deixa eu tirar da ferida poder para curar aqueles que precisam. Deus remiu o nosso tempo. Somos testemunhas vivas de que Deus remiu o nosso tempo. Eu e minha esposa, minha casa. Em nome de Jesus. Então, ele fala, se eu aplicar as características de cada estação e os seus meses, se eu aplicar isso, eu vou ver a redenção da minha vida. Ele já preparou tudo para que eu viva sem esforço extra. Ele se manifestou no primeiro mês do ano, que é o ano espiritual, ele se manifestou como Cordeiro Santo que tira os pecados do mundo. Então, naquele dia, ele já falou, se vocês entrarem em mim, a vida de vocês terá descanso. Aí depois, aí vem a manifestação. Você deixa de se esforçar. Eu deixo-me ser conduzida por sua sabedoria eterna. Na primavera eu sou semeada e eu semeio. Porque tenho entendimento e organização para isso. Onde eu consegui? Lá no inverno. A organização, porque estive com o Senhor nos lugares altos, no esconderijo do Altíssimo. Ele falou as coisas dele para mim e ele fala lá em Salmos, não é? Ele fala assim, inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Enquanto estamos descansando no braço do nosso Deus, ele vai semeando as suas boas palavras para nós. Então, estamos organizados, semeados, e aí nós vamos saindo para a próxima estação. E aí, veja lá, pois no inverno estava debaixo das asas do meu Deus, nos lugares altos, desfrutando da sua sabedoria. Eu me deixo conduzir por ele para planos, diretrizes e propósitos. Então, amados, eu vou ter uma confiança. Quando alguém me apresentar um caminho paralelo, nós vamos dizer, não, Deus não falou isso comigo. Não é isso que está preparado para mim nesse ano. O Senhor falou assim, 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 porque eu ouvi a voz dele. E me preparei para o próximo ano. Na audição da voz daquele que tem a vontade boa, perfeita e agradável. Olha como eu vou tirando obstáculos da minha vida. Só observando os meses redentivos do Senhor. Só observando a estação na qual eu estou inserida. Senhor, então eu não faço nada agora. É o inverno de Deus. Então eu tenho só que te ouvir, subir para mais alto. Nessa época não decido nada. Não, filha, nessa época você só observa os meus planos, os meus propósitos. Fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. E aí nós não damos passo em falso durante o ano inteiro, porque Deus, ele colocou todo o propósito diante dos nossos olhos. Isso é treinamento, amados. Ai, pastora, mas será que Deus vai falar comigo? Ele vai me orientar o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer? Claro que vai. Ele é o nosso Pai e Ele quer mostrar o caminho perfeito dele para nós. Ele está remindo o tempo, lembra? Aleluia. Aí depois, a primavera pode trazer as suas flores e vão morrer e darão lugar a frutos que amadurecerão para a colheita de verão, no qual eu sei que ele vai estar lá no campo comigo para colher tudo quanto foi produzido. Porque para ele eu sou como uma tropa inteira e a suficiência de Cristo que me traz descanso no outono se estabelece mais e mais. Olha que coisa tremenda. Deus fazendo um caminho profético para nós, um caminho de pleno descanso nele. E aí ele fala, sei que sou dele e ele é meu. Sei que tenho o Pai, eu tenho o Pai. E acomodo pacificamente a minha posição de filho de Deus e nessa linhagem dele eu me fortaleço. E se eu entro em fé, logicamente, eu vou alegrá-lo, eu tenho descanso. Aí depois, eu sou no inverno, eu sou fortalecida pelo Espírito do Senhor e a sua força, já que a minha confiança está no sacrifício do meu Cristo na cruz. Eu estou plena e quando preciso subir, eu subo com segurança da águia para voar voos altíssimos, pois eu descobri que o Senhor, o meu Deus, o Altíssimo Deus, é o meu esconderijo. Lá com ele planejo, alinho e eu saio com poder para executar, pois é primavera. E aí começa tudo de novo. Eu não sei você, mas eu estou amando mais o meu Deus, pelo zelo, cuidado, as manifestações de Cristo na cruz, ele ter deixado um ambiente de cada tribo para me ajudar a guerrear, ter deixado o seu nome para me ajudar a guerrear, toda a ambiência que os tronos das trevas trazem contra mim, então eu já sei quem são os meus adversários, já posso ficar atenta às influências. Como Deus nos ama, preparou tudo maravilhosamente para as nossas vidas. Por isso eu estou falando, amados, cada vez mais, não entre num lugar de rituais, entre num lugar de relacionamento.
porque Jesus só veio fazer isso, nos levar de volta para Deus e nos auxiliar, nos levar de volta para o relacionamento entre homens e homens. Amém? Em nome de Jesus, humanidade, estou falando. Jesus veio fazer isso. O resto tudo é invencionice da religião. Deus veio fazer paz entre homens e paz entre Deus e os homens. E para isso ele tem usado todos os recursos. Eles estão todos à nossa disposição. Jesus é o nosso celeiro. Ele é a nossa suficiência. Amém? Em nome de Jesus. Então, amanhã nós devemos voltar, em nome de Jesus. Amanhã vamos começar a falar dos pecados para nos prepararmos para Yom Kippur. Amém? Por que falamos tudo isso? Para que você entenda por que estamos celebrando as festas do Senhor. Elas têm coerência, elas manifestam o propósito de Deus na terra. E podemos nos apegar ao nosso Deus, porque Ele é fiel para fazer cumprir todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Tá. Amados, eu vou encerrar a gravação. Só um minuto.